Talvez você veio aqui e você não tem a menor noção do que está acontecendo, ou que vai acontecer, mas, obrigado. Mas a primeira coisa que eu queria que você fizesse é fechar os seus olhos e pedisse ao Espírito Santo para tocar a sua vida, porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E nós estamos aqui com um propósito de Deus. Em Jeremias capítulo 1 diz assim, que Ele nos escolheu no ventre das nossas mães, para um grande propósito. Ele disse assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei por profeta às nações. E eu disse: soberano Senhor, não sei falar, porque eu sou muito jovem. Então o Senhor disse: não diga que é muito jovem. Não tema, não tenha medo, pois o Senhor é contigo. Diga para o teu irmão: o Senhor é contigo. Vivemos um tempo muito difícil. A história, muitos me conhecem pelo clamor pelas nações, outros conhecem através da música, outros conhecem através da escola, da conferência do clamor, mas poucas pessoas conhecem a história nossa em Cuba, em alguns países que sofrem com o comunismo. Poucas pessoas conhecem. Fernandinho uma vez foi comigo lá, e vários ministros de adoração foram. E eu me lembro que eu nunca imaginei que nós estaríamos na posição que nós estamos hoje. Mas uma das vezes nós estávamos no Malecón, que é uma avenida principal em Cuba, e um rapaz me pegou pelos braços e me disse assim: eu te peço uma coisa hoje. Eu te peço que você me tire desse lugar e eu vou te servir como escravo o resto da minha vida, porque eu não consigo viver neste lugar. Nós não estamos aqui no âmbito político, nós estamos aqui como igreja, porque os nossos inimigos não são carne nem sangue, mas nós estamos aqui para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Diga para o teu irmão: é tempo de entender o que está acontecendo no mundo espiritual. 2 Crônicas capítulo 32, nós vamos começar a destrinchar o que está realmente acontecendo. 2 Crônicas 32 é um momento onde Senaqueribe, que é o rei da Síria, começa a cercar Jerusalém. Ele cerca, e a Bíblia diz aqui: depois de tudo aquilo que Ezequias fez com tanta fidelidade, depois de uma obra tremenda de avivamentos, você conhece a história do rei Ezequias, do avivamento que ele trouxe. Ele restaurou o altar, e ele trouxe de volta, ele limpou a casa de Deus, e houve eles conseguiram celebrar uma Páscoa, de pessoas de todas as cidades, eles celebraram algo. Depois de um grande mover, há uma ameaça. A ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, cercando Jerusalém. Fala comigo: cercando Jerusalém. A gente não percebe, mas é o que está acontecendo hoje na nossa nação. Nós estamos cercados por todos os lados, em todos os cantos. E uma vez Deus me disse: Ricardo, Cuba é como uma mulher. Como assim? Uma mulher que foi violentada por vários homens, que perdeu a sua identidade. Ao longo dos anos, ela foi perdendo a sua identidade, ela foi perdendo o seu toque, a sua identidade, ela não sabe como voltar atrás, como aquela pessoa que é violentada se perde, e muitos anos se passam, ela não consegue voltar a ser o quem ela era antes. E agora nós estamos na mesma situação hoje no Brasil. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, preste atenção, nós precisamos, em primeiro lugar, diga para o teu irmão, entender que estamos numa guerra. Não é uma guerra política, não é uma guerra de partidos, mas é uma guerra espiritual. O grande problema é que nós trocamos as coisas. Nós pensamos que Deus se move na política, Deus se move através da igreja. Diga para o teu irmão: a igreja tem a chave para virar tempos. A igreja tem a chave para mudar realidades. A igreja tem a chave. E não apenas a igreja, mas a voz profética, você vai entender isso, ela antecipa os momentos, ela consegue visualizar o que acontece no mundo espiritual para trazer para o mundo físico. E olha o que aconteceu, eu quero ser bem rápido, nós temos muita coisa para fazer essa noite. E Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas. Quando Ezequias percebeu, a primeira coisa que nós precisamos entender é que estamos numa guerra. Porque muitos tratam a coisa como se a coisa fosse normal, mas a Bíblia diz: se a trombeta não toca claramente, como o povo se preparará para a guerra? A gente ouve muitos ecos, mas poucas vozes. Há um mês atrás eu estive na Colômbia, o Espírito Santo me conduziu à Colômbia.
Quando eu cheguei na Colômbia, eu me perguntei, Senhor, o que aconteceu nessa nação? Porque, de uma certa forma, o inimigo entrou. E a igreja orou muito para que isso não acontecesse. Mas a palavra foi, nós não ouvimos a voz profética. Nós não trouxemos arrependimento para a nação. Nós andamos isoladamente, cada igreja no seu canto, fazendo os movimentos de oração, mas não trouxemos a glória de Deus, não houve uma voz na nação ecoando, dizendo, é necessário se arrepender, é necessário, Deus quer que possamos nos transformar, nos misturar em uma só pessoa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos numa guerra. Diga para o teu irmão, estamos numa guerra. Se você acha que nós não estamos numa guerra, você jamais vai se preparar para a guerra. É a grande verdade. E a Bíblia diz aqui que os comandantes do exército mandou fechar a passagem de água das fontes. E eles concordaram. Queridos, a primeira coisa que eles fizeram quando entenderam que existiria uma guerra, eles começaram a proteger a água, porque as águas poderiam ser contaminadas. Diga para o teu irmão, existe contaminação na igreja. Quando nós olhamos e falamos sobre os altares do Brasil, nós precisamos entender que nós precisamos bater a mão no nosso peito e dizer, Senhor, nós temos pecado. Existe contaminação dos ministros de Deus nessa nação. Existe contaminação de pastores, existe contaminação dos membros, existe contaminação de todos os lugares. Nós temos nos afastado dos caminhos do Senhor, temos vivido um evangelho superficial, onde o homem se torna o centro, mas a cruz tem sido abandonada. E a Bíblia diz aqui que as fontes do riacho que atravessavam, eles começaram a procurar a água. Diga para o teu irmão, é tempo de purificar a água. Se nós não entendermos que nós estamos vivendo um evangelho tão superficial, ao ponto de Deus olhar dos céus e dizer, esse não é o evangelho que eu quero para vocês, nós vamos entrar num nível de batalha onde nós não estamos preparados para isso. E Deus está dizendo, eu quero levar vocês a um outro nível de batalha. Mas a primeira coisa que eu quero fazer com vocês, cada um de nós, é entender que Deus quer choro da igreja. Se nós pegarmos o evangelho que é puro, santo, sem mancha, e temos transformado na nossa nação, no mundo de coaches, no mundo onde o homem é o centro, no mundo onde a ideia é termos mais e mais, ao invés de levarmos a cruz, arrancamos a cruz e começamos a colocar dentro dos nossos corações um desejo de fama, poder e dinheiro. Primeira coisa que Deus quer de nós é chorar, porque nos afastamos do caminho do Senhor. Versículo 6 diz que nomeou sobre o povo oficiais e militares e reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essa palavra, sejam fortes e corajosos. Eu tenho uma palavra para nós essa noite. A palavra é que existe uma janela aberta para que nós possamos ser livres. E o caminho não é o Planalto Central. O caminho não é um homem político. O caminho é a igreja. A chave é a igreja. A chave é cada um de nós nos santificarmos para a batalha. Esse é o chamado de Deus para a nossa nação, a igreja. Deus quer usar a igreja. Com Ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. Nós não estamos diante de uma batalha política, nós estamos diante de uma batalha espiritual. Se você não entender isso, nós não estaremos preparados para isso. Versículo 10 diz que Senaqueribe, rei da Síria, começou a saber fazer o quê? Começou a afrontar a igreja. Chegou a um ponto tal que ele começou a escrever cartas em hebraico. Isso é a mídia, afrontando a igreja. Afrontando a igreja de tal forma, dizendo, quem são vocês que acham que podem contra esse poder mundial para tomar a igreja? A igreja é o freio da maldade do mundo. A igreja é o freio. E a Bíblia diz aqui no versículo 13, vocês não sabem, Senaqueribe quer dizer, hoje, o mundo está dizendo para nós, vocês não sabem que vocês serão sucumbidos por nós. E na verdade, queridos, se nós não nos humilharmos, se nós não entendermos essa mensagem, essa noite,
não é uma noite para se terminar aqui, é uma noite para começar algo dentro de você. Nós não estamos aqui para simplesmente lançar um peso para você, nós estamos aqui para ativar um chamado e trazer uma mensagem, tocar uma trombeta dizendo: existe esperança para nós, sim, Deus está conosco, sim, mas precisamos não usar as estratégias do homem, mas nos alinharmos com Deus. É isso que ele diz. E a Bíblia diz aqui que eles começaram a escrever cartas e no pé do muro começaram a gritar para que todas as pessoas em Jerusalém ouvissem a mensagem de ameaça contra a igreja, contra eles, no caso, né? Referirem-se ao Deus de Jerusalém como falam os deuses dos outros povos da terra. Eu quero ser bem rápido aqui. Versículo 20 diz: por essas coisas o rei Ezequias, fala comigo, por essas coisas o rei Ezequias, sabe o que ele fez? O rei Ezequias chamou o profeta Isaías. Diga ao teu irmão: é tempo de chamar a voz profética nessa nação. É tempo de chamarmos a voz profética nessa nação. E Deus está dizendo: quem são as vozes proféticas nessa nação? Para acabar com o espírito de Jezabel nessa nação. Deus quer liberar um manto de Elias sobre a igreja. Deus quer liberar um manto de Elias sobre a igreja. Deus quer liberar um manto de Elias que vai cercar a nossa nação separada de outras. Por quê? Por que Deus não fez isso na Venezuela? Por que Deus não fez isso em Cuba? Por que Deus não fez isso na Colômbia, ou no Chile, ou na Argentina, ou qualquer outra nação? Porque Deus escolheu a nossa nação para algo especial. E talvez porque Deus nos deu tanta luz, nos deu tanta responsabilidade para que isso acontecesse. Versículo 20 diz que ele chamou o profeta Isaías. É tempo de chamarmos a voz profética. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um exército enorme. Não, um anjo. Levante a sua mão bem alto assim. Basta um anjo para Deus liberar a nossa nação. Basta uma palavra de Deus liberada dos céus, uma intervenção dos céus para nós, que Ele vai desbaratar todos os inimigos dessa nação, que querem trazer maldade, querem violentar essa nação. Abra comigo em Daniel capítulo 9, rapidinho. Deus está dizendo assim: é tempo de nós chorarmos. Daniel capítulo 9 diz assim: nós temos pecado. Diga assim, não joga a responsabilidade para o outro. É tempo de nós nos identificarmos. Eu quero terminar essa palavra com essa afirmação: Senhor Deus, grande e temível, nós temos quebrado a aliança. Se você quer que Deus entre na luta, ou você quer que nós possamos lutar sozinho? Você quer que Deus entre na história do Brasil, ou você quer que a própria igreja ou a nação lute sozinha? Eu acho melhor nós chamarmos Deus para a luta. E não existe outra forma de Deus entrar na batalha, a não ser quando nós, versículo 9, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não demos ouvidos ao Senhor nosso Deus, não obedecemos às leis, por essas coisas maldições e pragas têm vindo sobre nós. Cumpriste a palavra proferida dizendo que contra os nossos governantes, trazendo grande desgraça debaixo dessas coisas, conforme está escrito a lei de Moisés. Eu estou em Daniel capítulo 9, ok? O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós. Quanta coisa ruim tem acontecendo no Brasil: estupros, roubos, assaltos, violência, inflação, loucura sobre essa nação. E aqui o Senhor diz: o Senhor não hesitou em trazer desgraça. E ele disse assim: o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito, nos trouxe até esse lugar. Agora, qual foi a resposta de Daniel? A resposta de Daniel foi: Senhor, nós temos pecados. Ele não colocou o pecado em outro, mas ele se identificou. Fala comigo, ele se identificou. Os nossos pecados e as nossas iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém o teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Versículo 17 diz: ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu povo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o santuário abandonado
Inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação do Brasil que leva o teu nome. Não te fizemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Aí vem um grande clamor que eu quero que você clame junto comigo. Diga assim: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Vou falar novamente: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Por amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. É tempo de chamar Deus para a nossa briga. É tempo de chamar Deus para a nossa vida pessoal. Deus está dizendo: é tempo de chamar Deus para essa guerra. Mas Deus só vai entrar se nós batermos a mão no nosso peito e falarmos: Senhor, tem misericórdia de nós. Feche seus olhos por um momento. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Temos envergonhado os nossos pais. Tem pecado contra ti, nós temos pecado contra ti. Agimos de uma forma rebelde, não demos ouvidos ao Senhor nosso Deus, não obedecemos às leis. Abrimos um caminho de um evangelho, de uma porta tão grande, e tiramos a cruz do evangelho. E Deus está chamando a sua igreja para o alinhamento. A janela vai se fechar, queridos. A janela vai se fechar nessa nação. Eu queria liberar uma palavra profética de Cindy Jacobs para o Brasil. É possível? Pode soltar, queridos. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. Just want to give a word of the Lord for Brazil. For the Lord says, Brazil, you are at a tipping point. It is a time where the church must stand up, the people of Brazil must stand up, because either you're going to slide into deep anarchy and dark, dark days, or God is going to bring you into the land of promises, all the promises that God has for you. And the Lord would say, you must beware of anarchy that would try to break out. You must cry out to me. But the Lord would say, in the midst of all of this, I am going to release a miracle revival anointing that is going to touch many lives. So the Lord says, you see, you are at the tipping point, but the Lord says, with intercessory prayer and crying out to me, you will see it tip. And the Lord says that I even will put my finger on the scale of justice to bring forth great justice in the land, says the Lord. Aplauda mais forte ao Senhor, queridos. Eu queria chamar o pastor Léo, mas antes dele vir, a gente precisa fazer algo, porque eu creio que não existe preço para a liberdade. Diga para o teu irmão, não tem preço para a liberdade. Não existe um preço para a liberdade. Tem pessoas que dão a vida por liberdade, tem pessoas que estão dando a vida por nações, né? E essa convocatória, essa assembleia solene, ela foi feita, ela está aqui, nós temos muita coisa para fazer ainda, mas o Senhor me disse assim que era para a gente abrir, era para a gente trazer adoração, era para a gente chorar, orar, mas que não era para cobrar nada, era simplesmente para a gente abrir, porque nós precisamos que essa mensagem chegue. Diga para teu irmão, é tempo que essa mensagem chegue. Se você está assistindo, tem muita gente assistindo pela internet, essa mensagem não pode parar aqui hoje. Nós não podemos simplesmente hoje ouvir essa mensagem, voltar para casa e acabou. Não, hoje tem que começar algo nas igrejas. Reuniões de orações, de arrependimento, choro. Se existe pecado na sua vida, é tempo de você, sabe fazer o quê?
se arrependa, conserte a tua vida, peça o sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas o nível da batalha está mais alto, queridos, e nós não podemos chegar despreparados. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui neste lugar essa noite. Nós abrimos todos os portões para que todos pudessem vir, mas nós gostaríamos de levantar uma oferta por essa visão. Antes da gente continuar, nós gostaríamos que você ofertasse nessa visão, porque ela não vai parar aqui. Ela não pode parar aqui. Ela não pode, diga para o teu irmão, ela não pode parar aqui. Nós precisamos desesperadamente de levar a igreja brasileira a esse nível de constrangimento, esse nível de contrição, melhor palavra é essa, de contrição. E Deus está começando a fazer isso essa noite. Já existem vários movimentos no Brasil sobre isso, eu sei disso. Mas Deus deseja fazer algo na sua vida hoje. E a primeira coisa que Deus nos chama é ofertar. Diga para teu irmão, é tempo de ofertar. Porque sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória. Há um sacrifício de muitas pessoas. Tem pessoas aqui do Brasil inteiro, tem ministros do Brasil todo vieram para contribuir, mas nós temos muitos gastos e queremos continuar a tocar essa trombeta pelo Brasil. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de te convidar. Tem um QR Code, vocês que estão assistindo aí pela internet, para você semear nessa visão. Essa visão não pode parar hoje, ela não pode parar hoje. Diga ao teu irmão, não pode parar hoje. Nós precisamos tocar uma trombeta de arrependimento nessa nação. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse: Senhor, como eu posso contribuir? Como eu posso fazer parte dessa visão essa noite? Como eu posso continuar e, de uma certa forma, dizer: Senhor, qual é o preço da liberdade da nossa nação e o que eu posso fazer para mudar isso? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença. Assim como Jesus, aquelas mulheres chegavam com as suas propriedades diante do Senhor e vendiam para que o ministério acontecesse. Nós oramos essa noite, Pai, que o Senhor possa despertar empresários, desperte homens e mulheres de Deus que vão à frente de nós, que vão estar despertando essa visão, para que isso não pare essa noite, para que isso continue em outras cidades, que isso continue em outros moveres, Senhor. E acima de todas as coisas, Pai, nós queremos ver o resultado dessa nação. Nós queremos ver o Brasil nesse grande avivamento que vai acontecer, em nome de Jesus. Você pode trazer a sua oferta em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.
Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Levante suas mãos assim. Senhor, obrigado pela igreja brasileira tão maravilhosa, Senhor. Obrigado. Eu sou apaixonado pela igreja brasileira. Levante as suas mãos assim. Obrigado, Senhor. O Senhor está dizendo para nós, nós precisamos de mais vozes na nação. Mais vozes que nos orientem. Mais vozes que falem conosco. Mais vozes que nos coordenem. Em tempo de pecado, em tempo de medo, de ameaça, uma das coisas que acontece é confusão. Muita confusão. Muita confusão. E eu quero apresentar para você agora uma palavra profética, porque Deus me disse: esse é tempo da gente importar palavras. Vamos orar pelas ofertas primeiro. As pessoas podem continuar ofertando. Isso faz parte da visão. Senhor, obrigado pelas ofertas. Obrigado por cada pessoa que está semeando aqui, que entende a gravidade da situação, entende o momento em que estamos vivendo. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está na frente de todas as coisas. O Senhor é o grande comandante. E nós estamos aqui para alinhar. Nós estamos aqui para afinar os nossos ouvidos. Estamos aqui para estarmos juntos numa visão, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essas ofertas, multiplica, faça valer tudo aquilo que o sacrifício de cada um neste lugar, em nome de Jesus. Querido, eu vou passar uma palavra profética para você, de uma pastora que ela é de Gana, mas ela mora no Reino Unido. Essa mulher, ela é uma única profeta que entra no Palácio de Buckingham. Ela entra lá e profetiza para o primeiro-ministro da Inglaterra. E essa mulher, nós tivemos um acesso a ela, e ela trouxe uma palavra para nós do Brasil. E o interessante é que há muito pouco tempo atrás, ela foi no início do ano, ela entrou no Palácio de Buckingham, ela começou com o primeiro-ministro Boris Johnson e disse assim: assim diz o Senhor, você não é para entrar em guerra com a Ucrânia. Disse: não autorizo você a entrar em guerra com a Ucrânia. Não autorizo vocês a isso. Se você fizer isso, eu vou te tirar do cargo. Há um mês atrás, ele foi removido do cargo. E quando eu estou dizendo, são várias coisas que têm acontecido. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente poder entender o nível de autoridade. Existem profetas governamentais. Diga comigo: profetas governamentais, que tem um nível de autoridade e do alto decretam. É o que nós vamos fazer aqui essa noite. A partir daqui nós vamos fazer decretos, nós vamos liberar palavras. Eu me lembro que Ezenete estava lá e muitas pessoas estavam lá. Cadê a pastora Ezenete? Onde ela está? Para lá. Oh, glória a Deus. Lembra quando nós estávamos na Lagoinha em 2016, no dia de Yom Kippur? Na Lagoinha nós estávamos lá e nós começamos a declarar que um novo governo viria sobre o Brasil, e que nós estávamos como Jonas no fundo do barco, e o barco estava para se despedaçar. E eu me lembro que Deus falou conosco assim: pelo tempo que vocês passaram em Cuba, pela autoridade que vocês têm, é tempo da gente decretar e lançar no mar, e ser removido esse governo da nação brasileira. A Zenete estava lá, nós estávamos lá, pastor Júlio de Oliveira e muitos outros profetas. Eu me lembro que nós fizemos uma oração muito louca naquele dia. Nós oramos uma oração assim: Senhor, remova o governante que é iníquo. Um dos deputados federais de Belo Horizonte, não vou falar o nome dele, mas ele começou a confessar os pecados de corrupção dentro do governo. E ele se lançou no meio do mar, ali na frente da Lagoinha. Isso está 23 de setembro de 2016. Quando nós fizemos esse ato profético, esse decreto que aconteceu em 23 de setembro de 2016, que eu não sabia, mas era dia de Yom Kippur, dia do perdão. Nós fizemos essa declaração. Quando nós fizemos isso,
removendo todo o governo iníquo. 3 dias depois, começou um processo de impeachment da presidente da República. Diga para o teu irmão, é real. A autoridade da igreja é real. Ezenete, você se lembra disso? Então levante as suas mãos assim. Fala, Senhor Jesus, eu quero me alinhar com a voz profética nessa nação. Eu quero receber o espírito de liberdade. O espírito de Elias venha sobre a igreja. O espírito de Elias venha sobre nós, tirando toda a escravidão, toda a usurpação, em nome de Jesus.